gente está nos vídeos aí para poder estar trazendo para vocês novidades, dicas, ideias, né? Momentos de reflexão. Eu acredito que são momentos de reflexão porque são vídeos bem curtos, mas o intuito é te trazer uma dica. Trazer uma dica que possa te fazer pensar um pouco mais na tua vida financeira, na tua vida de um modo geral. E esse é o objetivo desse vídeo, né? O objetivo de estar trazendo um assunto que possa fazer com que você pare para pensar um pouco na vida, em tudo que está acontecendo na tua vida financeira. E eu vou trazer hoje um tema bem legal, né? É um tema que a gente tem visto pra caramba aí, né, acontecer, que é por que as pessoas, né, iniciam uma oportunidade e iniciam com gás total, né? Ou então elas acabam ganhando uma bolada, como no Big Brother ou qualquer outro concurso que ela venha ganhar bastante grana. E por que no final das contas a maioria dessas pessoas perdem tudo? Esse é o ponto que eu quero tocar com esse vídeo, né? Te trazer uma reflexão, né? E muitas vezes essas pessoas, a gente viu aí casos do Big Brother, quantos Big Brother não já aconteceram e quantas pessoas não ganharam uma grana e no final perderam tudo. Quantos artistas não foram famosos, né? Ganharam muito dinheiro e hoje vivem numa dificuldade financeira tremenda. Por que acontece isso? Porque, na verdade, o problema está dentro delas, né? O problema é lá dentro. Ela não está preparada interiormente para lidar com o dinheiro. Porque eu vou te dizer uma coisa, ganhar dinheiro não é necessariamente difícil. Por quê? Porque se você trabalhar muito, se dedicar muito, abrir mão de um monte de coisa, tu vai ganhar dinheiro. O problema não está em ganhar dinheiro, o problema está em conservar esse dinheiro com você. Quantas pessoas para analisar? Talvez você seja um caso de alguém que já ganhou bastante dinheiro na vida, né? Já teve uma oportunidade e juntou uma grana e cadê esse dinheiro? Por que ele sumiu? Por que ele passou entre os teus dedos e evaporou? Porque talvez a gente não esteja ainda preparado interiormente para poder lidar com isso, para poder conservar o dinheiro nas nossas mãos, né? Então é sobre isso que eu vou falar. A minha ideia hoje é falar sobre isso. Eu queria trazer para você um ponto bem interessante, né? É o ponto da gente entender que existe um termostato, esse é o nome, né? Um termostato no nosso subconsciente com relação a qualquer assunto da nossa vida. E se a gente não aprender a reprogramar esse termostato, não adianta a gente esperar um resultado diferente. E falando de termostato, vamos pensar num ar-condicionado, né? Você lá programa o teu ar-condicionado para 17 graus. Tu quer ficar numa temperatura legal, bem geladinha. E quantas vezes eu programei lá o meu ar-condicionado? Eu mexo no termostato. Quando você programa um ar-condicionado, seja do seu carro, seja da sua casa, você altera o termostato dele. Aí você altera para 17. Beleza. E aí, teu quarto tá super gelado, super legal, super confortável, tá uma delícia. E aí chega alguém e abre a porta. Aí entra aquele calorão de fora. O que acontece? De repente o quarto começa a esquentar. Só que existe um termostato. E o que esse termostato vai fazer? Como ele está programado para 17 graus, ele vai fazer de tudo para a temperatura. Ele começa a funcionar e volta a temperatura para 17. E se começa a esfriar muito, você tranca todas as portas. Já sentiu isso aí? No meio da noite está muito gelado. Por quê? Porque a temperatura já deve estar 15, 14, 16. E aí de repente o termostato faz o quê? Começa a trabalhar tudo de novo. Para quê? Para voltar para a temperatura de 17, que foi a temperatura que você programou. A temperatura que você programou. Por isso que a gente tem que entender, na verdade, que não há nenhum problema em você não gostar dos resultados que você está tendo. Não há nenhum problema disso aí. É até normal isso. O problema está em se concentrar nos resultados, ao invés de se concentrar em reprogramar o termostato. O nosso foco que está errado. Muitas das vezes a gente se concentra naquilo que a gente vê.
Quer ver um exemplo? E inclusive eu vou falar de uma lei universal. Existe uma lei universal, uma lei criada pelo universo, ou quem quer que você acredite. Eu acredito que foi criada por Deus. E Deus estabeleceu várias leis universais. E uma das leis universais é uma lei que fala que o invisível gera o visível. E quer ver um exemplo prático disso? Você planta uma semente de abacate. E tá lá, a semente pequenininha, você plantou a semente lá no chão, regou durante um tempo. O que que vai nascer? Um abacateiro. Não tem como fugir, é um abacateiro. A semente que você planta gera um fruto. Cresce uma árvore e gera o fruto que é o abacate. Certo até aí? Agora imagina se você não gosta e você fala assim, nossa, mas eu queria que fosse manga. Eu queria ter um pé de manga na minha casa e não um pé de abacate. Então não há problema nenhum, como eu já falei, em você não gostar do fruto. Na verdade, você olhou para aquele fruto e falou, nossa, não era isso que eu queria uma manga. Eu queria chupar uma manga, que delícia chupar uma manga. E nasceu abacate, eu não curto abacate. O problema não está em não gostar do resultado. O problema está em tentar se concentrar naquele resultado. E você fica se remoendo, você fica reclamando, murmurando, por que que não veio uma manga e veio o abacate? Sabe o que você precisa fazer? Você precisa ir lá, arrancar aquela raiz e plantar a semente correta. Plantar a semente de manga. Então o problema é que a gente muitas vezes quer corrigir o resultado, o produto final. E não está preocupado em se concentrar em mudar o termostato, mudar a raiz, mudar a semente. Essa lei universal ela diz o seguinte, o invisível gera o visível. Uma semente que você não vê, uma raiz que você não enxerga, ela gera o que é visível. Que é o quê? O fruto, que nesse caso foi abacate, que você não gostou. Então entenda que na verdade essa lei universal ela funciona mesmo você acreditando nela ou não. Mesmo você querendo fazer ela funcionar para a tua vida ou não. E eu te recomendo o seguinte, independente se você acredita que seja Deus que tenha feito ou não seja Deus, ou seja uma força universal, independente disso, essa lei ela vai funcionar. E é saudável que você use essa lei a teu favor. Quer ver um outro exemplo? Muitas das vezes e eu vejo isso, muitas das vezes a gente faz um documento no Word, manda imprimir. Aí quando você lê o documento, fala, nossa, errei isso aqui. Só que aí você esquece de corrigir lá, no computador, na origem. E aí manda imprimir de novo, continua o mesmo erro. Não adianta tentar passar errorex ou corretivo na folha, você tem que ir lá na origem. Né? Não adianta tentar corrigir a impressora, você tem que ir lá no computador e corrigir a fonte. É esse o nosso segredo. É esse o segredo para você virar a tua vida. É esse o segredo para você identificar e mudar crenças na tua vida. Você tem que aplicar essa lei universal. Né? Eu costumo dizer que a nossa vida, tua e a minha vida, ela é gerida, ela é gerenciada, ela é movida em 4 planos. Muitas das vezes a gente olha só para o plano físico, esse plano que você vê ao teu redor. Né? Você vê uma planta, você vê uma casa, você vê um carro, você vê a rua, você vê as pessoas, esse é o plano físico. Mas a nossa vida, ela é gerenciada, ela coexiste em 4 planos. É o plano mental, o plano emocional, o plano espiritual. Esses 3 são invisíveis. Você não consegue tocar. Mas são esses 3 que geram o resultado no plano físico. E muitas das vezes a gente está querendo corrigir um problema financeiro. Vou te dizer uma coisa, riqueza, saúde, nada disso dá para ser corrigido, a não ser que você vá lá na origem. Você comece a perceber esses 4 planos. Os 3 planos que eu falei no início, que é o mental, o espiritual e emocional, são os que geram resultado no plano físico. Você lembra da lei? Aquilo que é feito no plano invisível gera o visível. Então é importante você entender isso. Tá bom? Então eu queria deixar você com esse vídeo. Para pensar. Falta de dinheiro, ela na verdade tem que ser resolvida. Ela não é ela é o sintoma
na verdade, de algo que não está bem ajustado lá naqueles 3 planos. Então você tem que ir lá naqueles 3 planos e corrigir isso. Né? Corrigir isso. E se você quer uma dica, comece a parar e analisar como você é emocionalmente. Quais são as crenças que você pensa, como é a tua mente, o teu plano mental, como funciona, e o teu plano espiritual. E eu vou te deixar, para encerrar esse vídeo, com uma pergunta. Uma pergunta para você refletir até o nosso próximo vídeo. Quanto você vale? Para pensar sobre isso. O quanto você vale. E eu vou te já adiantar, o quanto você vale determina aquilo que você vai viver. Sabe por quê? Essas pessoas que eu falei do Big Brother, ou que ganham na loteria, enfim, qualquer que seja esse ganho que chega até elas e elas não estão preparadas. Né? Por quê? Porque aqueles 3 planos internos lá, os invisíveis, não estão bem ajustados. Sabe o que acontece? O termostato dela vai trabalhar. O termostato dela está ajustado para viver. Tem pessoas que têm o termostato ajustado para ganhar milhões. Outras centenas de milhões, outros bilhões. Mas tem pessoas que têm o termostato ajustado para viver com 1.000, 2.000 ou até 0. Né? E o que acontece com isso? Quando o teu termostato não está bem ajustado, ou dependendo de onde ele está ajustado, os 3 planos vão funcionar e ele vai fazer esse termostato girar até você chegar na programação correta. Quer ver um exemplo? Se você é programado para ganhar 3.000 por mês, o teu cérebro, o teu plano mental, espiritual, o teu plano emocional é preparado para isso, as tuas crenças te prepararam para isso. Sabe o que vai acontecer? Por mais que você ganhe 10.000, o teu termostato mental vai arrumar maneira de se programar para voltar para aquele 3.000. Isso significa que ele vai começar a te sabotar. Você vai se auto-sabotar. Como? Gastando mais. E o dinheiro vai sumir. Já parou? Já teve aquela sensação de falar assim, caramba, eu ganhei tudo isso e cadê o dinheiro? Porque o teu termostato está mal ajustado. Então é hora de você pensar sobre isso, é hora de você reavaliar qual é a tua programação. Ir lá na raiz e reprogramar, trocar a raiz. Né? Botar uma raiz daquilo que você quer que saia o fruto. Combinado? Então é isso, eu queria deixar você com esse vídeo, com essa dica, e que você possa refletir sobre isso durante esses dias, tá bom? Tá joia? Então um abraço, tá?